Pessoal, vamos lá fazer aqui a correção dos exercícios. Essa daqui é a semana 15, tá? Para quem tá perdido aí, ó. Semana 15, parte 1. Então, vamos lá. O número 1 diz assim, ó. João Carlos é operário e seu salário é de apenas R$ 520 por mês. Gasta 1/4 com aluguel e 2/5 com alimentação da família. Esse mês, ele teve uma despesa extra de 3/8 do seu salário com gastos com remédios. E aí a pergunta, sobrou dinheiro? Então, pessoal, o que a gente vai fazer nessa questão? A gente precisa primeiro ver quanto é que ele gastou, né? Quais foram os gastos dele desse mês. Então, vocês já viram ali que ele gastou 1/4 com aluguel, mais 2/5 com alimentação e mais 3/8 com remédios. Okay? Ele gastou tudo isso aí nesse mês. Para a gente saber o total que ele gastou, a gente vai precisar fazer essa conta, né? Realizar a soma dessas três frações. Então, a gente pode fazer por partes, tá? Por exemplo, eu posso somar essas duas aqui primeiro e depois somar com a terceira, ou eu posso somar essas duas e depois somar com a primeira, o resultado, ou posso somar essas duas aqui da ponta e depois somar com a do meio. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou primeiro somar 1/4 com 3/8. Porque eu tô vendo ali que os denominadores, o 4 e o 8, são múltiplos, né, um do outro. O 8 é múltiplo do 4. Então, isso vai ajudar eu a realizar essa continha. Então, vamos lá. Primeiro, então, vou colocar aqui, ó, primeiro eu vou fazer 1/4 mais 3/8. E aí, você tá vendo aí que eu tenho duas frações sendo somadas e elas têm denominadores diferentes, ok? Quando eu tenho duas frações com denominadores diferentes, eu não consigo somar assim de primeira. Eu preciso primeiro deixar essas duas frações com o mesmo denominador. Como eu já disse, o 8 é múltiplo do 4. Então, se eu fizer 4 vezes 2, eu vou ter 8 também, ali na minha primeira fração. Então, eu vou conseguir deixar essas minhas duas frações com o mesmo denominador. Mas se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu também tenho que multiplicar por 2, que dessa forma eu vou estar encontrando uma fração equivalente a 1/4, ok? Então, fazendo essa conta, 1 vezes 2 dá 2, lá em cima, 4 vezes 2 dá 8. Mas, vou repetir ali a segunda fração. Então, reparem agora que eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador. Quando eu tenho isso, é só eu somar os numeradores, que são os números de cima, 2 mais 3, que é 5, e repetir o denominador, que é o número de baixo. Então, primeiro passo eu já fiz, 5/8, que é a soma dessas duas frações aqui que a gente somou lá no início. Agora, o segundo passo, então, é eu somar 5/8, né, que foi o resultado que eu encontrei, mais 2/5, que é a fração que sobrou ali, que eu não somei ainda. Então, reparem agora que eu tenho duas frações, também com os denominadores diferentes, tá? E eu preciso somar. Para somar, eu preciso deixar os denominadores iguais. Como é que eu vou deixar os denominadores dessas duas frações iguais? Sendo que o 8 não é múltiplo do 5, né? Não tem como eu multiplicar ali um número pelo 5 que vai dar 8, nem vice-versa. Então, o mais fácil aqui a se fazer é eu pegar o 8 e multiplicar pelo 5. E pegar o 5 e multiplicar pelo 8. Aqui na minha primeira fração, 8 vezes 5 vai dar 40. E na segunda fração, 5 vezes 8 também dá 40. Então, reparem que aí assim eu vou ter duas frações com o mesmo denominador. Mas para isso eu preciso, aqui em cima da fração, no numerador, multiplicar por 5 também, porque tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima, assim como na segunda fração. Se eu multipliquei ele embaixo por 8, em cima eu também tenho que multiplicar por 8, porque dessa forma eu estou encontrando uma fração equivalente. 5 vezes 5 aqui na primeira fração é 25, 8 vezes 5 é 40. Mas, na segunda fração agora, 2 vezes 8 é 16,
e 5 vezes 8 também é 40. Olha aí onde a gente chegou, duas frações sendo somadas, e elas têm o mesmo denominador. Então, quando isso acontece, é só eu somar os números de cima. 25 mais 16 dá 41. E embaixo eu só repito o 40. Então, gente, isso aqui que eu acabei de encontrar, 41 40avos, é a soma dessas três frações aqui iniciais, ok? Esse aqui, então, é o total que ele gastou, ok? Então, se ele gastou 41 40avos, vocês concordem que ele gastou mais do que ele tinha. Porque se o salário dele todo estivesse dividido em 40 partes, essa fração está me dizendo que ele gastou 41 partes. Ou seja, não sobrou dinheiro. Então, nessa número 1, a resposta aí é que não sobrou. Por quê? Porque ele gastou mais do que ele tinha. Ele gastou 41 40avos. Vamos lá para o número 2. Roberta comeu 3/8 de uma torta de chocolate pela manhã e 2/8 à tarde. Que fração da torta Roberta comeu? Essa aqui já é uma questão mais fácil, né? Se ela comeu 3/8, ó. Vou fazer de vermelhinho que fica melhor, né? 3/8 de manhã mais 2/8 de tarde, é só eu somar essas duas frações. Essas duas frações já têm o mesmo denominador. Então, quando a gente soma frações com o mesmo denominador, é só somar os numeradores, 3 mais 2, que dá 5, e repetir o denominador. Então, ela comeu 5/8 da torta. Então, se a torta tivesse partida lá em 8 pedaços, vamos pensar assim, né, ó. Quase como uma torta no formato de pizza. Tá partida aqui em 8 pedaços. Ela comeu 5 desses pedaços. Beleza? Próxima questão. Questão número 3. Numa competição, Renato percorreu de skate 4/7 de uma estrada de patins e 2/7, é isso? Ah, tá. 4/7 de skate e 2/7 de patins. Que fração da estrada Renato percorreu? Então, nessa questão também, gente, como a questão anterior, é só eu somar as duas frações. 4/7 mais 2/7. Essas duas frações têm denominadores, ó, iguais, os dois são 7, então é só eu somar os números de cima. 4 mais 2, 6, e repete o de baixo. Então, ele andou 6/7 da estrada. Questão número 4. Isa pode jogar videogame por 5/3 de hora por dia. Ela já jogou 4/3 de hora hoje. Que fração de hora resta para a Isa jogar ainda hoje? Então, gente, ela podia jogar 5/3, mas ela já jogou 4/3. Quanto é que sobrou? Para eu saber quanto sobrou, preciso fazer o quê? Uma subtração. Então, 5/3 menos 4/3. Aqui eu tenho uma subtração de frações que tem o mesmo denominador, ok? Então, é só eu subtrair os números de cima. 5 menos 4, que dá 1, e repete o denominador, que é o 3. Então, ainda resta 1/3 de hora para a Isa jogar. Número 5. Um fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com milho e 3/7 com soja. Qual é a fração que representa o total semeado? Gente, se ele quer o total semeado, ele quer a soma, né, dessas duas frações, 2/5 mais 3/7. Agora, nós temos duas frações sendo somadas que têm um denominador diferente. Quando tem um denominador diferente, não dá para eu somar assim de primeira, eu preciso encontrar as frações com denominadores iguais. Vocês reparem aqui que o 5 e o 7, eles não são múltiplos um do outro, né? Então, eu vou precisar ver aqui um outro artifício para eu usar para deixar os denominadores iguais. Bom, já até deixei lá na primeira questão meio que uma dica para vocês, que é só multiplicar o 5 pelo 7 e depois multiplicar o 7 pelo 5. Como assim? Vamos lembrar. Vou fazer aqui, ó, 5 vezes 7, que vai dar 35. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também.
E na segunda fração, eu vou multiplicar por 5, porque 7 vezes 5 dá 35 também. Aí lá em cima, eu também tenho que multiplicar por 5. Aí dessa forma, aqui na minha primeira fração, eu vou ter 2 vezes 7, que é 14, e 5 vezes 7, que é 35. Mais, agora aqui a segunda fração, 3 vezes 5 dá 15, e 7 vezes 5 dá 35. Olha aí o que a gente tem. Duas frações com o mesmo denominador, são frações equivalentes que a gente encontrou. Agora sim, eu posso somar os números de cima. 14 mais 15 dá 29, sobre 35, que é o denominador. Então, qual é a fração que representa o total semeado? 29/35. Número 6. Aproveitemos o exercício anterior para fazer uma outra pergunta. Qual fração da fazenda ainda não foi semeada? Bom, lá no slide anterior, a gente viu que ele já semeou 29/35 da fazenda. Então, a fazenda toda é como se ela tivesse dividida lá em 35 partes. E ele só semeou 29. Então, para eu encontrar quanto da fazenda ainda não foi semeado, é só eu fazer, né, 35 menos 29, que vai dar 6. Então, 6 partes dessa fazenda ainda não foram semeadas. Como que eu represento isso em forma de fração? 6/35, ok? Então, 6 partes de 35 ainda não foram semeadas. É isso, pessoal, correção da atividade da semana 15, parte 1.